Eu quero começar perguntando o seguinte pra vocês. Vocês lembram de um filme chamado Thunderbolts? Agora tá todo mundo falando sobre Quarteto Fantástico, sobre Superman, mas 2 meses atrás estreou nos cinemas um filme que explodiu a cabeça de muita gente, porque é um baita de um filme, eu falei bem, imagino que boa parte da galera aí do outro lado também curtiu bastante. Até o filme trocou de nome nesse meio de caminho, e agora a Panini tá publicando, 2 meses depois, o encadernado, que seria o primeiro volume dos Thunderbolts, a estreia da equipe. Gente, esse Epic Collection, primeiro, eu amo esse formato, eu acho ele maravilhoso, porque tem muita página, mas esse em especial são 520, ele é bem grandinho, e tem algo que eu gosto muito dessas publicações, que é a quantidade de extras, porque são extras realmente interessantes. Não é só, beleza, não querendo diminuir, né, sei lá, rascunho, ficha de personagem, tem mais do que isso. Repara, até esse aqui comparado com outros epics da Panini não tem tanto extra, mas tem bastante, tem matérias de revistas da Marvel falando sobre a estreia dos Thunderbolts, tem entrevista com a equipe criativa, isso é sempre muito legal, porque, pô, uma entrevista na época do lançamento é completamente diferente de uma entrevista hoje em dia, porque aí tu entende o que estava se passando na cabeça dos criadores, qual foi a percepção dos fãs quando isso foi publicado. Enfim, gente, eu sinceramente eu não sei bem como funciona, não sei se realmente é tão relevante para a Panini publicar na época do filme, mas eu tenho certeza que muita gente acabaria correndo atrás dos quadrinhos ou tentando se inteirar da equipe se essa publicação tivesse saído no tempo correto. É claro que tem também o fato de que, ok, esse aqui é um material mais para colecionador, não é acessível. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, sim, existia o encadernado de Thunderbolts que a Panini poderia ter publicado com a cara da equipe, porque isso aqui não tem nada a ver, né, com o time do filme, mas existia sim uma publicação que a Panini poderia ter lançado, mas não sei se eles não colocaram fé nos Thunderbolts, não sabiam que ia bombar tanto. Bom, dito isso, gente, eu nunca li os Thunderbolts clássicos. E assim, vou ser sincero, você aí do outro lado, quantos fãs de Thunderbolts existem? Eu acho que tem pouca gente assim que realmente ama a equipe. Eu li ela em alguns momentos, eu li a partir ali do Reinado Sombrio, um pouquinho ali na Guerra Civil, né, quando teve pós-Guerra Civil com o Warren Ellis, mas eu não sou um profundo conhecedor. E o interessante é que eles surgem como uma equipe de heróis, porém, acaba se descobrindo, e isso era um mistério na época, que na verdade eles são vilões. Os roteiros aqui são do Kurt Busiek, um cara que escreveu aquela conhecida como a melhor fase dos Vingadores de todos os tempos, escreveu também Marvels, então é um cara, né, de alto nível. Tem o Mark Bagley desenhando, tem... É John Buscema aqui? Eita, Mike Deodato, Mark Bagley, Sal Buscema, Steve Epting, tem Derek Robertson, Gene Colan, George Pérez, meu Deus, tem muita gente. E ainda tem Peter David, Roger Stern, John Strander. É porque, na verdade, nesse encadernado tem, além das 12 primeiras edições dos Thunderbolts, tem também encontro deles com outras equipes. Então vai ter o Incrível Hulk, vai ter o Homem-Aranha, vai ter Heroes for Hire, enfim, tem realmente muita coisa. Gente, a minha pilha de leitura tá gigante, mas eu quero dar prioridade para isso em algum momento. Porém, nesse instante, eu tô lendo outro quadrinho, que é outro lançamento da semana da Panini, que é o Quarteto Fantástico, edição definitiva. Gente, isso aqui ficou muito, muito bonito. Veja que tem a lombadinha azul. Aqui tem as 18 primeiras edições do quarteto, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Galera, é o começo da Marvel, sabe? Da era Marvel dos quadrinhos. É o clássico dos clássicos, é o gibi que mudou tudo. E assim, eu já li muito desse quarteto, só que eu li, vamos dizer assim, os highlights, né? Eu li a trilogia Galactus, eu li aquela história clássica do Coisa, eu já tinha lido a primeira edição, eu já tinha lido, na verdade, todas as 6 primeiras edições aqui. Então eu consumi uma outra coisa do Quarteto Fantástico do Stan Lee com Jack Kirby. E tá muito legal, porque pela primeira vez eu tô mergulhando e lendo em ordem cronológica, fazendo uma pesquisa. Vai ter um baita vídeo aqui no canal, tá? Aguardem. Gente, tem informações nesse vídeo que pouco se encontra nos Estados Unidos, é pouco difundida nos Estados Unidos. Vocês vão ver, vai ficar bem bacana, e então é o que eu tô lendo atualmente. Vamos lá, pra quem não sabe, o conteúdo dessas edições do Quarteto da Panini, ele é baseado como é que é o nome aqui? Biblioteca Histórica Marvel do Quarteto. Esse é o encadernado da Panini, de 2007. Nossa, 2007, gente. O tempo tá passando. Mas então, na prática, esse aqui é baseado numa coleção chamada Marvel Masterworks, que sai lá fora.
E, por consequência, essa edição definitiva acaba se baseando também nessa mesma coleção que o quarteto anterior. Claro, a diferença é que aqui tem as 9 primeiras edições e aqui já tem 18. E nunca na história desse país o quarteto do Stan Lee e do Jack Kirby saiu numa edição tão luxuosa. Percebam que ela é oversize, né? A edição definitiva ela é maior que o formato americano, então tem um luxo a mais. A única decepção é que não tem muitos extras assim. Para quem faz aquela outra coleção da Panini, que é a coleção histórica Marvel, tem muito mais material lá, muito mais material de extra. Aqui tem o quê? Tem uma biografia, tem um anúncio aqui no lado esquerdo. Aí um pouco mais pra frente tem mais anúncios internos de revistas. Isso é muito legal, tá? Sinceramente. Aí vai ter o lápis do Jack Kirby e, enfim, seriam páginas preliminares. E aí acabou. Meio que é isso. Então, pra quem faz a coleção histórica Marvel, eu acho que se aprofunda muito melhor. Tem textos, contextualização. O legal dessa versão, e eu vou fazer essa versão, é que tem mais conteúdo de histórias. Então, pô, um volume da edição definitiva já publicou 18. Outro volume vai publicar, a gente vai chegar perto da edição 40. E a coleção histórica Marvel, até chegar na 40, acho que eu não lembro, acho que não tá longe da 40 ainda. Isso é bom, porque a gente sempre pediu pra Panini formatos diferentes do mesmo quadrinho. Então, nesse momento, a gente tem uma coleção mais acessível e, como eu falei, infelizmente um pouco mais lenta, e uma coleção que eu imagino que, se a Panini lançar mais um esse ano, né, a gente já vai bem pra frente. E é isso, tá? Vai ter um vídeo, eu tô feliz, porque, gente, eu amo a Marvel, tá? Eu acho muito legal estudar, entender os bastidores, como esses heróis que a gente gosta tanto foram criados, né? Eu, quando era criança, eu fui ver no cinema o filme do Quarteto Fantástico. Pra mim, aquele filme lá, os primeiros, os filmes ali dos anos 2000, né? Foram muito legais. Embora hoje em dia, tá, eu sei, não são tão legais assim. Só trazendo um complemento antes da gente ir pro próximo tópico, esse encadernado ele tem 456 páginas. Bom, e aqui tem tudo, né, gente? Tem a primeira história, tem a primeira aparição do Doutor Destino, tem o retorno do Namor, ele já tinha estreado antes, né, na revista Marvel Comics. Ao mesmo tempo tem, sei lá, o Topeira, o Super Skrull, a estreia dos... Gente, é muito legal. E aí, voltando a falar lá dos Thunderbolts, né, aqui a Panini acertou o time, né? O quadrinho tá saindo um mês antes da estreia do filme do Quarteto, e, de certa forma, o filme do Quarteto tem essa vibe retrô. Então, joinha aqui, a Panini acertou. Outro lançamento da semana é o lançamento triplo dos Monstros da Universal. Esse sai no Brasil tá saindo pela Darkside, eu já estava colecionando pela Comics and Signatures, né? Então eu estava lendo os encadernados em inglês. Se você é um seguidor assíduo desse canal de vídeos, já teve um programinha sobre o Drácula, o Frankenstein e o Monstro da Lua Negra, né? Os três estão saindo juntos pela Darkside. Acho que provavelmente foi o primeiro vídeo brasileiro. Eu falei dos 3 encadernados gringos e, gente, o que eu recomendo dessa coleção? Frankenstein e Drácula. São muito legais. O Monstro da Lagoa Negra é o mais fraco, embora fosse um que eu queria muito ter contato, né? Eu acho que dá pra dizer a franquia menos conhecida das 3. Tá, chegou o momento de falar desse cara, Robert Kirkman. Vini, o que Robert Kirkman tem a ver com a coleção Monstros da Universal? Então, trazendo um bastidor, essa coleção lá fora, ela é uma parceria entre a Skybound, que é o estúdio do Robert Kirkman, né, de Invencível, The Walking Dead, etc., com o estúdio Universal. Então, e o que eles pediram para os roteiristas e desenhistas? A ideia não é, vamos fazer uma nova adaptação do Drácula baseada no filme dos anos 80. Não é isso. É um olhar sobre o filme. A história do filme ela é contada meio que num plano de fundo, às vezes mais diretamente, mas o ponto principal do quadrinho, aqui, por exemplo, é o Renfield, sim. É o servo do Drácula que vai nos trazer um ponto de vista. Eu achei muito legal a proposta, porque, galera, a gente meio que já conhece a história do Drácula, do Frankenstein, etc. Pô, a do Frankenstein, eu acho a melhor de todas, porque os desenhos são do Michael Wash. O desenho e o roteiro é do Michael Wash, e ele é um cara... Ele é muito bom, sabe? Ele consegue trazer um traço de horror retrô, que parece que você tá vendo um filme, mas com uma narrativa mais de quadrinho atual. Mas é claro que o destaque aqui é o Drácula, porque estamos falando do Martin Simmons, do James Tynion, né? Eles chamaram uma grande equipe criativa para dar o pontapé inicial na coleção. Então eu entendo que meio que todo mundo, quero ler o Drácula, quero ler o Drácula. É bom o Drácula. Gente, sem sacanagem. Isso aqui é o Asilo Arkham de 2025, 24, né? Considerando que saiu ano passado lá fora. Eu vou mostrar uma splash page e vocês vão ficar apavorados. Dá uma olhada nisso. É lindo. Vamos falar agora de lançamento gringo. Gente,
aconteceu algo muito legal no mercado norte-americano. Vocês estavam com saudade de eu falar sobre Absolute Batman? Então, eu vou retomar com a edição número 9. Aqui eu tô com a edição número 8 na mão, só para simbolizar que essa semana tá saindo a 9 e eu tô acompanhando o Absolute Batman pela Comics and Signatures. Tem o cupom que vocês podem usar lá no site. Então, gente, essa semana aconteceu algo muito legal no Absolute Batman. E isso não é nada de spoiler, tá? Tudo tem capa, não vai estragar a experiência de ninguém, mas teve a estreia do Absolute Bane, que todo mundo tirou onda quando teve as solicitações, né? Vocês lembram que ele tinha aquela cabecinha e aquele corpo gigantesco? Pois então, não fomos só nós fãs que tiramos onda com essa nova versão do Bane. Na verdade, o Graham Nolan, desenhista, co-criador do personagem, chamou... deixa eu ler a pauta aqui. Chamou o Bane, quando viu o design, né, da capa, de um troço abominável. Sim, um dos caras que, né, criou o personagem foi lá falar mal. E assim, eu sei que isso dividiu muito a galera. Quando eu trouxe essa notícia no Dois Quadrinhos News, teve uma galera que ficou, né, enfim, teve um povo do lado do Graham Nolan, outro povo ficou, né, do lado do que seria o meu ponto de vista, que, cara, eu acho antiético pra caramba, né, tu nem tá trabalhando na indústria e aí tu vai, digo, né, no quadrinho específico, né, do Absolute Batman, e aí o jeito que tu aparece na grande mídia é falando mal de um colega de trabalho. Nossa, eu achei péssimo, eu acho que o Graham Nolan, eu gosto do Graham Nolan, gosto dessa galera, Chuck Dixon, né, esse pessoal dos anos 90, mas... não, né? Não. Pois então, vocês sabem qual é o título dessa nova história, né? Que seria a estreia do Absolute Bane? Eles chamaram de Abomination. Ou seja, os caras foram lá, né? O Scott Snyder e o Nick Dragotta. Inclusive o Dragotta tá voltando, né? Ele tirou umas férias da revista e agora já tá de volta. Eles resolveram meio que dar um tapa de luva no Graham Nolan, basicamente colocando o nome do arco do que ele xingou o quadrinho. Agora eu vou ter que fazer algo que eu raramente faço, tá? Vocês nunca mais vão me ver fazendo isso, que é parabenizar o Scott Snyder. Parabéns, mandou muito bem. Embora eu acho que ele não escreve tão bem assim, tá? Ok, saindo agora do Absolute Batman, né, do último lançamento do gibi, vamos falar sobre um quadrinho que o meu querido redator Érico Assis, redator desse programinha, ele sugeriu, ele falou: Vini, isso é muito legal, vamos recomendar pra galera, tá saindo agora numa edição em inglês, então eu pretendo comprar para dar uma lida, que é uma graphic novel chamada From Above, an Infographic Novel. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O autor é um suíço praticamente desconhecido, chamado Martin Panchot. E assim, ele é desconhecido de certa forma, né? Porque agora o cara ganhou, no ano passado, o principal prêmio de Angoulême. Galera, a proposta é bizarra. Vamos lá, o título, ele já diz tudo. É a visão de cima. Tipo, os personagens, eu já tinha visto, tá? Eu já vi páginas desse quadrinho. Tu tem uma câmera de cima e os personagens, eles são tipo pontinhos dentro da história. Segundo o Érico, no começo tu acha meio estranho, mas sei lá, na terceira página a história já te pega, porque aqui a gente conhece a vida de um garoto de 14 anos que resolve pegar o dinheiro do pai e apostar em corrida de cavalo. E basicamente ele fica mega multimilionário até que ele chega em casa super contente e descobre que o pai espancou a mãe até matar, ficou com dinheiro e foi embora. Então a história vai ser justamente a gente ver a busca pelo pai. É uma publicação que está saindo no mundo todo, afinal, gente, não é pouca coisa. Ganhou o principal prêmio, né? O prêmio de melhor álbum, como eu falei, no Festival de Angoulême. E eu imagino que alguma editora brasileira vai trazer para cá em algum momento. Agora eu vou, sei lá, pagar quanto lá na Amazon para comprar a edição em inglês. Provavelmente esse é o programa mais estranho da história dos lançamentos da semana. Agora a gente vai falar sobre ainda no mercado norte-americano, de um lançamento chamado Como se faz os quadrinhos, que já está sendo comentado lá fora, sabe? Porque é um livro muito ambicioso. Primeiro, calma. Eu sei que ele parece... Quando eu começar a ler a sinopse, ele vai parecer completamente desinteressante. Mas vem comigo. Esse é o primeiro livro completo sobre a tecnologia para fazer quadrinhos. Então, desde lápis, caneta, prancheta, tablets, parte gráfica, como o gibi é impresso, como o gibi é adaptado para uma webcomic. O destaque é que ele é separado por eras, então vai desde o final do século XIX, com o Yellow Kid e outros, até os dias de hoje. Então a gente tem uma evolução, né, através dos anos da tecnologia para a produção de quadrinhos. Cara, que legal! Tem também entrevistas com pessoas do meio, e o autor, ele lançou originalmente no Kickstarter, que é tipo é basicamente o que seria o Catarse lá de fora, né, uma plataforma de financiamento coletivo. Só que fez sucesso, esgotou e agora está saindo por uma editora. Vamos lá para um dos momentos mais acessados desse videozinho, que são as rapidinhas. Eu vou começar com a lista da Panini Point. Vamos lá. Invencível volume 4, que já chegou até para uma galera.
A Saga do Batman, volume 14, Mulher Maravilha e Flash, 14, Espetacular Homem-Aranha, edição 29, o Venom 16, sim, ainda tá saindo Venom, Batman e Superman, edição número 30, tem a Saga do Clone, edição número 12, que eu tô fazendo, Spawn Origins, volume 10, Batman 1893, a Era Kryptoniana, tô bem interessado em dar uma lida. Tem o segundo volume dos Vingadores do Geoff Johns, que completa a coleção. Tem a biografia de 90 anos do Maurício de Souza, adiantada. Sim, ele ainda não completou 90 anos, mas Maurício, um parabéns adiantado, né? O aniversário é lá em outubro, pela editora Pipoca Nanquim. Tem Kabuki, Primavera, Outono, Inverno e Verão, dos mesmos autores do Shamisen, que é o Guilherme Petreca, com o Thiago Minamizawa, essa eu boto fé, são grandes autores. Tem também Eventos Semi-Apocalípticos, novo volume, Gilmar, volume 2, que para quem não sabe, é uma série do Yoshi Itishi, que já tem vários anos e agora tá saindo pela JBC. Tem um quadrinho que eu elogiei muito, para mim é um dos melhores de 2025, gente, é um absurdo, só leia, é muito legal, que é Ouroboros, do Lucas Johannathan, o quadrinho que ele tá lançando depois de Vencer o Jabuti. Partindo agora para as rapidinhas internacionais. Tem Mafalda. Sim, os gringos estão conhecendo a Mafalda, né? A primeira vez que um álbum da personagem sai em inglês. Na Marvel tem a minissérie A Morte do Surfista Prateado, veja só, né, para chamar atenção por conta do filme. Vocês lembram que eu comecei esse vídeo criticando a Panini, né, por conta dos Thunderbolts, atrasado, etc. Então, só agora a Marvel tá lançando o Thunderbolts Asterisco, né, uma nova série lá fora, que depois ganhou o nome de Novos Vingadores, assim como aconteceu lá no cinema, e o destaque são os desenhos do brasileiro Tom Lima. Jeff Lemire e Dustin Nguyen estão voltando a fazer o Batman e Robin, agora especificamente o Robin Jason Todd, quero dar uma lida porque a primeira minissérie foi muito boa. Tem o especial do Homem-Aranha, que já está sendo bem comentado lá na gringa, principalmente porque tem uma história com o roteiro do Jeff Smith, mas tem... Kevin Smith, mas tem também Chip Zdarsky, Mark Buckingham e Al Ewing. Tem a volta de Umbrella Academy com Gabriel Bá e Gerard Way, série que praticamente ficou parada nos quadrinhos enquanto tinha lá a série da Netflix. Jim Woods, um quadrinho inédito do saudoso Richard Corbin, atenção editoras brasileiras. Tem um ônibus de material dos anos 60 e 70 do Steve Ditko na DC. Tem também uma nova graphic novel do George Takei, aquele mesmo cara do Star Trek que fez Eles Nos Chamavam de Inimigo. Agora ele conta o resto da vida dele com a mesma equipe criativa, né? Imagino que a Devir vai publicar por aqui. Na França, veja só, pela Panini, tá saindo uma coletânea das Guerras Secretas 2, que meio que é um consenso dos leitores que é terrível, mas eu gostaria que a Panini Brasil trouxesse para cá. Também na França, a Panini está publicando provavelmente um ônibus, dá para dizer assim, de Providence, com os 3 volumes da série do Alan Moore, com o Jason Burrows, que eu acho maravilhosa, merecia voltar. E ainda na França, para terminar o programa, tem Chaboté sendo lançado em formato de bolso, com um quadrinho inédito aqui no Brasil. Galera, esse foi o lançamento da semana, programa de utilidade pública. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que está, sei lá, clicou no vídeo. Isso não é nem para quem interagiu, clicou no like, é para quem tá vendo. Porque esse é um quadro que tá prestes a completar um ano no Dois Quadrinhos. Assim, um ano no sentido de... em quantidade de programas. A gente tá no programa... Esse é o 40 aí? Tá, peraí. 49. Quando a gente chegar no 52, pelo menos um ano, né, de lançamentos da semana. E vocês abraçaram esse quadro que tem a redação do Érico Assis, tem a minha interpretação e também complementos, tem o Murilo nas imagens e a Raíssa editando. Então é um programinha que tem muita gente fazendo, então muito obrigado. E vamos fazer para quem ficou até o final, a gente vai fazer agora uma pegadinha com as pessoas que não viram esse vídeo até o fim, tá? Se você puder, aqui embaixo, tá? Digite, pra gente fazer algo muito estranho. Digita queijo coalho. Tá? Se você ficou até o final, digite essas 2 palavras e aí, sei lá, as pessoas vão clicar, vão olhar esse vídeo tipo, what the fuck, o que tá acontecendo? E se puder clicar no like, isso também ajuda muito, tá? Muito obrigado por espalhar a palavra do lançamento da semana. Fui!